Eu ouvi uma história nesses dias e ela se encaixou perfeitamente com um comportamento que eu acredito que é muito comum nos seres humanos, muito comum na gente. Eu acho que é um comportamento daqueles que a gente precisa, durante toda a nossa vida, cuidar para que ele não se repita, porque é uma característica, como eu falei, muito comum. A história que eu quero contar para vocês é a história de um homem que estava caminhando ah, na rua, saiu para caminhar de manhã. E uma cobra passou por ele e acabou picando ele. Esse homem, indignado e se vitimizando, por que justo eu? Por que essa cobra fez isso comigo? Ele tinha duas opções. Ele poderia ir ao médico, resolver isso, tratar isso e buscar a cura, ou ele poderia ir atrás da cobra e questionar ela. Por que ele? Por que ela fez isso com ele? Qual o motivo? Ele nunca tinha feito nada para ela. Ele escolheu a segunda opção. Ele ficou 4 a 5 horas atrás da cobra. E quando ele chegou na cobra, ele perguntou: Cobra, por que tu fez isso comigo? Por que de todas as pessoas que passaram ali, justamente eu? Por que eu nesse momento? Esse é um comportamento natural do ser humano, né? Se questionar por que a gente. E a cobra falou: Porque eu sou uma cobra. É isso que eu faço. Só que nesse tempo que ele perdeu, de 4 a 5 horas, indo atrás da cobra, entendendo por que ela tinha feito, indo atrás do problema, tentando buscar justificativa para aquele problema, o veneno da cobra fez seu efeito e ele acabou falecendo. A grande moral dessa história que eu quero trazer para vocês é que quando a vida nos coloca problemas, quando a cobra nos pica, a gente tem duas opções. Ou sacudir a poeira e ir atrás da cura e atrás da solução, ou a gente pode perder muito tempo remoendo esse problema e perder tanto tempo a ponto de já não conseguir solucionar esse problema. Quando essa pessoa perdeu a vida por causa do veneno da cobra, ela não perdeu a vida entre aspas, por causa do veneno da cobra. Ela perdeu a vida também porque ela não buscou a solução a tempo. Porque ao invés de ir atrás, de fato, de uma solução, da cura, do médico, ela ficou se vitimizando e remoendo aquele problema, tentando entender por que uma cobra pica. Tentar entender por que uma cobra passa o seu veneno para uma pessoa é a mesma coisa que tentar entender por que os problemas vão aparecer na nossa vida. Gente, eles vão aparecer na nossa vida. A nossa vida vai ser sempre, independentemente da fase de vida que você se encontra, problemas menores ou maiores, a nossa vida vai ser sempre resolvendo problemas. A gente nunca vai estar livre deles. E a gente tem duas opções nesse momento. Ou a gente vai atrás da cobra para entender por que ela fez isso e perde tempo remoendo esse problema, se fazendo de vítima, por que só comigo, por que as coisas só acontecem na minha vida, por que tá todo mundo bem, passou 50 pessoas caminhando hoje de manhã aqui e só eu fui o escolhido, será que a cobra não gosta de mim? Será que eu fiz alguma coisa para ela? Não. Ela fez porque ela é uma cobra. Talvez você estava no momento em que ela estava saindo. Só que tentar o tempo inteiro questionar e justificar um problema e ir atrás desse problema e se fazer de vítima, tentar entender por que a vida colocou uma doença em ti, por que, enfim, alguém te humilhou, isso é contraproducente. Isso só vai te fazer pior quando você poderia gastar esse tempo indo atrás da cura. Beleza, a cobra me picou, o que eu preciso fazer agora? Ir no hospital? Beleza, vamos lá, é isso que eu tenho para fazer agora. Alguém me humilhou, o que eu posso fazer agora? Como é que eu posso reagir? O que depende de mim? Eu já falei sobre isso aqui no canal, da separação de tarefas. Fiz tudo o que eu poderia fazer, fiz absolutamente tudo que dependia de mim numa relação. A outra pessoa não entregou, a outra pessoa não quis mais. Não vai atrás da cobra. Não tenta te justificar ou tentar justificar esse problema, ou tentar entender esse problema e se fazer de vítima, se humilhar em uma situação que não dependia de você. Se você fez tudo o que poderia ser feito, se você fez tudo o que estava ao seu alcance, é suficiente. E isso veio em um momento da minha vida, e Deus é muito inteligente. E eu escutei isso do David Leonardo, tá? Só dando os devidos créditos. E Deus é muito inteligente em colocar palavras, pessoas na nossa vida quando a gente mais precisa. E essa semana foi semana de fechamento na empresa, fechamento de fevereiro, e os resultados estavam aparecendo, foi um mês muito bom. E na quarta-feira eu acabei ficando doente. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar a cobra e tentar entender por que nessa semana, por que quando eu poderia fazer resultados espetaculares eu fiquei doente, acabei perdendo um dia, perdendo não, mas um dia muito debilitado porque eu fiquei doente. E eu fiquei indo atrás da cobra o tempo inteiro. E
E aí eu lembrei automaticamente dessa história e pensei, o que que eu posso fazer a partir disso? Eu vou conseguir melhorar me vitimizando? As coisas vão ficar mais fáceis se eu me fizer de vítima? Ou sacode a poeira, vê o que que eu posso fazer, quais são os meus limites agora e o que que eu posso fazer a partir disso. Eu acho que tudo na nossa vida, ou as coisas se tornam mais leves na nossa vida quando a gente usa 3 palavras: ok e agora. A vida te entregou um problema? Ok, e agora? Alguma pessoa te humilhou? Ok, e agora? A gente tem uma capacidade muito grande de perder o futuro remoendo o passado. E essa frase pra mim ela me machuca muito. A gente tem uma capacidade muito grande de perder o hoje porque a gente não entende o que foi feito no ontem. A gente tem uma capacidade muito grande de ficar remoendo e procurando a cobra em todos os momentos da nossa vida, quando a gente poderia ir ao médico buscar a cura. Eu espero de fato que esse vídeo te encontre em um momento que você precise e, e que todas as vezes que você encontrar esse tipo de problema, que você se encontrar buscando a cobra, você lembre automaticamente disso, ok? E agora? Eu não posso perder o meu amanhã por um problema de ontem. Se a vida nos colocou problema, é parte da gente saber como vai resolver esse problema, porque a vida, por mais difícil que seja escutar isso, a Terra é um mundo de provas e expiações. Por mais difícil que seja escutar isso, a gente nunca vai se ver livre de problemas, a gente nunca vai se ver livre de situações conflitantes, porque a vida, nessa analogia, é como a cobra. Tentar entender muitas vezes porque certas coisas acontecem conosco é contraproducente, não vai mudar absolutamente nada. As coisas acontecem porque as coisas acontecem. E, óbvio, e aqui, como eu sempre falo, né, existem vários tons de cinza na vida, a vida não é no preto nem no branco, não é no 8 ou 80, eu gosto muito dessa analogia, porque normalmente a resposta não está em nenhum dos dois extremos. Normalmente a resposta está em algum ponto no meio desse espectro. Eu estava lendo esses dias, e eu sou muito ligado ao espiritismo, e eu estava lendo esses dias que existem 2 motivos principais pelos problemas que a gente passa aqui na vida. O primeiro motivo são os problemas que a gente cria, e aí talvez valha a pena, com limite, a gente tentar entender por que a gente se colocou nesse problema, mas sempre com o objetivo de melhorar para o futuro, não tentar corrigir o passado. Então, se você se colocou em uma doença por causa dos teus hábitos alimentares ou teus hábitos de saúde, não vale a pena remoer isso para se culpar, mas tentar entender o que te levou até lá para não repetir esse problema. Vocês entendem o quão diferente isso é de procurar a cobra? Porque a cobra não vai conseguir te explicar por que ela fez isso, porque ela é uma cobra. Então, se alguém te humilhou, tentar entender por que alguém te humilhou é perguntar para uma cobra por que a cobra morde, por que a cobra pica, por que a cobra tem veneno, é contraproducente, ela tem porque ela é assim. Só que tem momentos na nossa vida que a gente precisa de fato olhar um pouco para trás como aprendizado, não como humilhação, não como remoer um problema. E eu gosto muito disso porque, como eu falei, eu estava lendo o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, e dentro disso veio esses 2 tipos de problemas que a gente enfrenta aqui na Terra. Então, o primeiro tipo de problema é o problema que a gente se coloca, e aí vale a pena olhar para trás com um olhar de aprendizado. Isso não é buscar a cobra, isso é simplesmente entender o que eu fiz para merecer isso e como eu não repito para poder ter a minha evolução. E o segundo tipo de problema são os problemas que não dependem muito da gente, pelo menos não nessa existência. E aí é um ponto um pouco mais adentro, né, do espiritismo, que a maioria dos nossos problemas tem, a maioria não, né, mas grande parte dos nossos problemas tem referência nas nossas vidas passadas. O que eu quero dizer com isso, em termos gerais, é que a gente precisa, como seres humanos, utilizar mais o ok, e agora? Você chegou no trabalho, eu sempre uso esse exemplo, e alguém te respondeu de maneira mal educada, ok, e agora? O que eu posso fazer com isso? Porque vocês entendem que a nossa responsabilidade vai ter certa parte. Se você fez tudo que tinha para fazer, se você entregou o máximo e vai dormir com essa tranquilidade, sabendo que você deu o seu máximo, o que a outra pessoa respondeu ou não respondeu, é procurar a cobra. Desculpa, você não tem responsabilidade pela ação das outras pessoas. Ah, mas eu estava andando de carro e aí num cruzamento um cara
totalmente perdido, um cara totalmente irresponsável cortou minha frente, eu acabei batendo nele e meu carro estragou. Ok, e agora? Vale a pena descer do carro, botar o dedo na cara da pessoa e perguntar por que a cobra pica? O que vai mudar na tua vida se a pessoa falar eu fui irresponsável ou ela te xingar? O teu carro tá estragado. Ok, e agora? Tome as medidas legais e arrume teu carro, mas não fica tentando remoer, tentando ir pra briga, tentando obrigar a pessoa a te pedir desculpa, tentando entender por que a pessoa fez isso contigo. Um relacionamento, e aí envolve emoções um pouco mais fortes, né? Obviamente, o amor. Se uma pessoa te traiu, desculpa. A pessoa não trai por responsabilidade tua. A pessoa não trai por responsabilidade tua. Se alguém te traiu, o errado é ela. Desculpa. Não busca cobra. Talvez por aprendizado, tente entender o que você poderia ter feito diferente para um próximo relacionamento, você fazer sua parte diferente. Mas você não controla a outra pessoa, você não controla de novo, vou usar isso sempre a cobra. Então quando a vida te colocar problemas, ok, e agora? Para onde eu vou? O que eu faço? Qual é a melhor solução para isso? Busca o médico, busca a cura, busca a solução, não perca um minuto indo atrás da cobra. Vai atrás da solução. Pensa para frente, o que você pode fazer para evoluir? A gente só olha para trás para entender por que as coisas aconteceram com a gente quando nós temos responsabilidade sobre aquilo. Mas não é pro remoer. Eu sei o quão difícil é isso. E como eu falei, eu comecei o vídeo falando sobre isso. Talvez seja uma das coisas que a gente mais precisa entender, porque é uma característica humana. A gente sempre vai ter essa característica de se fazer de vítima e tentar entender por que as coisas acontecem com a gente, que a gente não merece, que a vida é injusta. A vida é injusta. Desculpa, mas a vida é injusta. E vocês entendem o quão estressante, o quão frustrante é tentar buscar respostas para as muitas coisas que a vida vai nos colocar, porque a vida vai nos colocar, porque faz parte da nossa evolução como seres humanos. A nossa felicidade tem que depender sempre, eu sei que é clichê falar isso, mas tem que depender sempre da nossa reação frente ao que acontece na vida. Se o cara bateu em ti num trânsito, a responsabilidade pode ser do cara. A tua parte é, a partir do momento que ele bate em ti, o que você vai fazer? Você vai descer do carro, botar o dedo na cara dele e assustar o teu filho que tá do lado, vai traumatizar o teu filho? Ou você vai mostrar pro teu filho que tá do teu lado que você é um ser humano adulto, maduro, vai descer, não vai descer feliz, porque como é que tu vai descer rindo, né, quando alguém bate no teu carro? Mas não vai ser mal educado, não vai ser grosseiro, vai tomar as medidas legais e deu. Vai passar por aquela situação com maturidade e não vai procurar a cobra, não vai botar o dedo na cara da outra pessoa e... Pra quê? O que você vai ganhar com isso? O que você vai ganhar com isso se humilhando depois de uma traição, indo lá, brigando com outra pessoa? Humilhando. Ela fez porque ela fez, desculpa. É difícil? É óbvio. De novo, é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer na nossa vida. Mas acho que a nossa evolução como seres humanos, ela depende muito da nossa maturidade frente às coisas que a vida coloca. Porque a vida nos testa o tempo inteiro. Se você fosse um ser humano perfeito, se nós fôssemos seres humanos perfeitos, e aí voltando um pouco mais na lógica do espiritismo, a gente não estaria em um mundo de provas e expiações. Só que eu acho que uma das grandes coisas que a gente pode fazer aqui é justamente pensar como eu posso reagir frente aos problemas e parar de buscar a cobra. Então, quando eu fiquei doente essa semana, meu primeiro instinto foi buscar a cobra. Foi entender, cara, por que justo agora? Eu não mereço isso. Porque, de novo, é um instinto, é humano. Mas esse espaço de raciocínio que a gente tem, de racionalidade que a gente tem, que sempre aparece, a gente sempre tem uma oportunidade para respirar fundo e pensar na melhor resposta para frente a uma situação. Eu lembrei dessa história. E essa história caiu como uma luva para mim, e eu espero que essa história, que esse vídeo caia também como uma luva para você quando você mais precisar. Então, se você estiver passando por um problema, não se vitimiza, não busca a cobra. Utilize as palavras, ok, e agora? O que eu posso fazer? O que depende de ti, depende de ti. O que não depende de ti, desculpa. A gente não pode perder uma noite de sono por coisas que não dependem da gente. Porque daí é de fato uma noite de sono perdida.
Se a gente passa uma noite em claro, remoendo problemas que dependem da gente, talvez seja uma noite em claro que talvez seja até produtiva, porque a gente pode acordar no outro dia, ou não acordar, ah, estar no outro dia com uma resposta. Mas agora, quando a gente perde uma noite de sono por coisas que não dependem da gente, aí sim é uma noite de sono perdida, porque não vai ser nada de produtivo daí, porque não depende de ti. Você treina para bater um pênalti, você treina no dia anterior para um pênalti que você não vai bater? Se é o teu colega que vai bater o pênalti decisivo no dia seguinte, o teu treinamento de ontem adiantou? Entende a analogia que eu tô falando? Se não depende de ti, desculpa, não há o que ser feito. Então é isso. Não busque a cobra. Utilize as palavras ok agora. E acima de tudo, seja um pouco mais criterioso com problemas que entram na sua vida, no sentido de na maneira como você vai reagir. Sabe? Seja mais criterioso com. E de novo, é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer, e eu sempre vou usar isso porque as pessoas acham que a gente tem que ser sempre literal, né? Mas tente o máximo possível ser um pouco mais seletivo com aquilo que você define como problema de fato. Tá? Porque na analogia da cobra, se a pessoa fosse no hospital logo que a cobra picou ele e não remoesse tanto o problema, ele estaria vivo. Ela ainda assim ia doer, ainda assim incomodar, ainda assim ir ao hospital, talvez fosse perder um dia, não sei quanto tempo, não sou especialista nisso para isso, mas ela sobreviveria. E aí ela estaria pronta para outra. Mas ela escolheu remover o problema, ela escolheu não buscar cura para tentar se justificar, remover aquilo, não tocar a vida, e ela acabou perdendo a vida. Não seja essa pessoa. Se você acordou hoje com um problema enorme, ok, e agora? Qual é a minha reação frente a isso? O que depende de mim? Tentar entender o motivo pelo qual a vida nos coloca problemas é tentar entender por que uma cobra morde, por que uma cobra pica. Tá bom? Se esse vídeo fez sentido para vocês, se inscreva, compartilhe para as pessoas que você acham que estão precisando ouvir isso. Porque, como eu falei, é um comportamento humano e a gente precisa cada vez mais olhar para isso com o olhar de o que depende de mim. Tá bom? Então, muito obrigado pela companhia. Curta, compartilhe, mande esse vídeo para as pessoas que vocês acham que vão se beneficiar desse conteúdo. Até a próxima. Foi um prazer mais uma vez estar com vocês.